Duda, o Payet não vai estrear ainda não é mesmo? Ainda não, Débora. O meia Payet vai estar aqui no estádio, vai ser apresentado à torcida, mas aí ele ainda não tem condições físicas e nem está regularizado. A torcida está muito ansiosa com esse jogo, porque é o primeiro jogo do Vasco com o público desde a confusão na partida contra o Goiás no dia 22 de junho, em São Januário. O clube conseguiu a liberação da justiça para jogar no Maracanã e em menos de 24 horas esgotou os 60 mil ingressos. Sobre o time, o Orediano está suspenso. Por isso, o técnico Ramon Dias pode promover a reestreia com a camisa do Vasco do atacante Rossi. O meia Praxedes, que não jogou a partida contra o Bragantino por questões contratuais, está de volta, está à disposição do técnico. O provável time do Vasco para amanhã, às 11 da manhã, tem Léo Jardim no gol, Robson, Medel, Léo e Piton, no meio Zé Gabriel, Paulinho e Praxedes, e mais à frente, Rossi, Peck e Verratti. Olha só, o Vasco apresentou Payet, hein? Payet, o jogador francês. Vai ter umas bolas paradas, mas ele bate bem na bola, jogador super experiente, jogador de seleção francesa. Ele chegou, deu entrevista e destacou o protagonismo do clube na luta contra o racismo e grandes craques que são referências do futebol. Vamos ouvir Payet, o jogador francês, que agora é o novo 10 do Vasco. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles je suis venu ici. La première, c'est que je suis quelqu'un qui aime les défis, qui aime la pression. La seconde, c'est que Vasco est un club qui est semblable à celui où j'étais, à l'Olympique de Marseille. Et je pense que je suis d'accord pour dire que Vasco n'est pas à sa place aujourd'hui. Mais ma présence... Oui, mais je pense qu'il y a aussi une équipe autour de moi de qualité. Il y a eu un recrutement de qualité et on sera tous ensemble unis pour remplir les objectifs et remettre Vasco à sa place. De France, c'est vrai que Vasco est un club légendaire, un club historique du Brésil qui a vu passer dans son club des joueurs incroyables comme Romario, comme Juninho, comme Edmundo et bien sûr Roberto Dinamite et bien évidemment le rapprochement que fait ce qu'on sait de Vasco en France, c'est que c'est un club où ses supporters se sont battus notamment pour de grandes causes comme le racisme. Et quand on parle de Vasco et de ses supporters en France, quand on parle de racisme, on fait souvent référence à ce club-là. Tá aí, Payet, né, jogador de quilate, né, que chega ao Vasco, 35 anos, né, e vai ajudar, Alex? Tenho certeza, ele tem tudo para ajudar, só se ele não quiser treinar, pagar o preço, e mesmo assim no Brasil eu acredito que essa condição técnica dele, com as bolas paradas, com uma excelente e diferente finalização, ele vai poder ajudar. E eu fico mais ainda fascinado com isso, que igual o Rames, igual outros atletas que estão vindo, mostra realmente o crescimento do futebol brasileiro, o interesse para com esse futebol brasileiro, e algumas SAFs, como o Botafogo, enfim, eles estão trazendo também, eu acho que essa condição de organização, profissionalização, que atrai também esses atletas. O Payet chega para ocupar uma posição muito, muito, muito carente do Vasco, né? A gente já fala há bastante tempo aqui da necessidade do Vasco de ter um camisa 10, um organizador, um meia de criatividade, um meia que possa deixar os atacantes em melhores condições para finalizar, e o Payet acho que chega para tentar cumprir essa função e preencher essa lacuna, né, o Hayad? Antes de falar do posicionamento do Payet em campo, eu queria dizer que o primeiro gol ele já marcou e foi um golaço, que foi essa entrevista coletiva. Espetáculo. Golaço do Payet nessa entrevista coletiva. Agora, se o Vasco está procurando um organizador, talvez não seja o Payet. Ele, durante a carreira inteira dele, jogou de lado de campo, no futebol inglês jogou de lado de campo, cortando para dentro, na França a mesma coisa, lado de campo, cortando para dentro, e no último brilho dele, no Olympique de Marseille, ele era o atacante de referência, inclusive o técnico era o Sampaoli, hoje no Flamengo. O Sampaoli deixava ele como atacante de referência, às vezes ele baixava um pouco a linha para criar para os dois ponteiros, mas ele era o atacante de referência. É para preservá-lo, né, de uma função mais física. Mas assim, se a gente pegar na última temporada, ele vinha jogando como 10. Nessa última temporada, ele vinha muito como meio atrás do atacante, né, jogando naquela função centralizada que, teoricamente, é onde o Vasco precisa dele. Que pode ser um encaixe, inclusive, pro
pro Payet nesse time do Ramon Dias, mas eu ainda acredito que o Ramon Dias vai deixar o Payet ali do lado do Verratti como atacante de referência e armar o time de uma outra forma, sem necessidade desse 10 de armador. Que é o carimbador, pensador, eu tô entendendo o que você tá falando, pode ser sim. Mas esse do lado do Verratti, mais a questão do meio pro lado esquerdo do Vasco, é onde ele pode ir. Ele tá com o campo virado, onde ele pode finalizar. É mais próximo da área, inclusive, né? Porque a finalização dele é acima da média. Bate muito bem na bola, né? Interessante ver, cara. Expectativa grande, né? Expectativa muito grande. Inclusive para as coletivas, né? Porque a galera da tradução vai ter que trabalhar bem nas coletivas. Se o Nenê não tivesse saído do Vasco, já ia ajudar. Agora ele tá lá no Juventude. Olha, e o Vasco vai jogar no Maracanã, esse jogo contra o Atlético Mineiro, né? O jogo de domingo pela manhã, o jogo é às 11 horas da manhã. Depois de muita discussão, depois de decisões controversas, né? Um pouco de preconceito até, né, nas notas e na definição do juiz que julgou o caso, né, do Vasco, proibindo o São Januário de receber jogos, que o Vasco já havia cumprido a punição esportiva que lhe foi aplicada pela confusão, né, generalizada que aconteceu naquele jogo contra o Goiás, né, e o Vasco cumpriu a punição esportiva, mas havia uma decisão judicial da Justiça do Rio de Janeiro proibindo o São Januário de receber qualquer jogo. E a explicação para isso foi muito ruim da Justiça. Os vascaínos, e não só vascaínos, mas muita gente se sentiu incomodada, com razão, com a maneira que foi escrita ali pelo juiz, né? E o Vasco, assim, como solução, entrou também na Justiça para poder jogar no Maracanã. A Justiça aceitou o recurso do Vasco, com isso Vasco e Atlético deverão jogar para grande público mais uma vez no Maracanã. Fluminense e Flamengo não ficaram satisfeitos com a decisão, porque o gramado do Maracanã não tá legal, e mais um jogo lá no Maracanã, só, na opinião de Flamengo e Fluminense, só vai piorar a situação. Mas para o Vasco não há dúvida de que é um grande negócio ter conseguido levar esse jogo para o Maracanã, né? E vale lembrar que o Vasco no primeiro turno só venceu 3 jogos e um deles foi sobre o Atlético Mineiro, fora de casa, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Então é um jogo importantíssimo para o Vasco, para tentar manter ali a curva de crescimento sob o comando do Ramon Dias. É um jogo importantíssimo para o Atlético Mineiro também, que vem de 3 jogos sem perder com o Filipão, depois de uma sequência muito ruim que não conseguia vencer. Agora parece que o Atlético também está entrando nos eixos. Vai ser um jogo interessante para se assistir.